O sol mal despontava no horizonte quando 5 amigos chegaram à pequena vila de Jussara. O lugar era um punhado de casas simples, encostadas na mata densa que se estendia em todas as direções, carregando consigo histórias sussurradas e segredos antigos. Eles eram curiosos e audazes. Carol, a mais experiente em trilhas. Felipe, sempre animado e com uma câmera na mão. Vitor, o mais cauteloso. Lucas, o cético do grupo. E Marina, que adorava registrar cada detalhe. Naquele dia, estavam prestes a se aventurar numa expedição que prometia mais do que simples registros. Na feira do vilarejo, conversaram com os moradores, que os alertaram com olhares sérios. Uma senhora enrugada, com olhos que pareciam ter visto séculos, os encarou e disse: "Na Jussara, a mata não é brincadeira. O guardião dela anda por aí, e seus passos são sempre ao contrário. Quem segue o caminho errado, jamais volta." Eles sorriram, tentando disfarçar a inquietação que subiu pela espinha. Era só uma lenda, pensaram. Mas quando finalmente entraram na floresta, o mundo mudou. O ar ficou mais úmido, denso, como se a própria natureza os observasse, pesada e silenciosa. Cada árvore parecia crescer mais alta, seus galhos se entrelaçando como dedos que impediam a passagem da luz. Os risos deram lugar a um silêncio desconfortável, apenas quebrado pelo som dos passos e o farfalhar das folhas. O chão coberto de folhas secas estalava sob suas botas, e de repente, algo chamou a atenção de Vitor. No meio da trilha, marcas no chão, pegadas, mas não normais. Elas estavam viradas para trás, como se alguém tivesse dado passos invertidos. Um arrepio percorreu a espinha de todos. Ainda assim, decidiram seguir em frente, empurrados pela curiosidade e pelo desafio. Sabiam que a floresta guardava segredos, mas nada os preparou para o que iriam enfrentar. O crepúsculo caiu rápido, mergulhando-os numa penumbra que parecia viva. As sombras se alongavam, formando figuras que pareciam se mover ao redor deles, embora, ao olharem, não vissem nada. O coração de cada um batia acelerado, e a câmera de Felipe tremia nas mãos. Enquanto montavam o acampamento para a primeira noite, o silêncio tornou-se pesado, quase palpável. Eles não estavam sozinhos. O guardião da floresta os observava. E na escuridão, seus olhos brilhavam. A primeira noite na mata foi mais longa do que qualquer um poderia imaginar. Depois de montar o acampamento sob a copa cerrada das árvores, o grupo tentou manter a normalidade, conversando e compartilhando histórias para afastar o medo que já começava a se infiltrar em seus corações. Mas à medida que o relógio avançava e a escuridão envolvia o local como um manto pesado, os sons da floresta mudaram. O canto dos grilos deu lugar a um silêncio inquietante, quebrado apenas por ruídos sutis que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Passos. Eles ouviam passos leves, arrastados, mas nunca conseguiam identificar a direção exata de onde vinham. O som circulava ao redor da barraca, circundando-os em círculos quase perfeitos, como se algo invisível os estivesse estudando, brincando com suas mentes. Vitor, já inquieto, pegou sua lanterna e decidiu investigar. A luz cortava o escuro em feixes irregulares, revelando troncos retorcidos, raízes que pareciam mãos estendidas e uma camada espessa de folhas secas que cobria o chão da floresta. Ele caminhou alguns metros, o som dos próprios passos ecoando alto em seus ouvidos. Até que percebeu algo aterrorizante. Suas pegadas na terra, que deveriam ficar para trás, simplesmente desapareciam. Como se a floresta apagasse sua passagem, borrando sua presença. Então, Vitor viu. Pegadas nuas, pequenas, viradas para o lado oposto. Pegadas que não pertenciam a nenhum deles. Um calafrio subiu pela espinha enquanto ele recuava, voltando para o acampamento com o coração acelerado. Contou ao grupo, que agora não riam mais das histórias da vila. O medo tomava conta. A mata parecia fechar-se ao redor deles, tornando-se um labirinto vivo, desconcertante. A sensação de estar sendo observado crescia a cada instante. A noite parecia nunca acabar. E no silêncio, o sussurro da floresta falava baixinho, como um alerta ou uma ameaça. O amanhecer trouxe pouca paz.
A luz fraca do sol mal conseguia penetrar a densa copa das árvores, e a floresta parecia ainda mais opressiva do que na noite anterior. O ar estava pesado, carregado de umidade e um odor terroso que se agarrava à pele. O grupo tentou seguir o caminho de volta, confiando nos aparelhos, bússola, GPS, mapas, que deveriam guiá-los para a saída. Mas algo estava errado. A bússola girava sem controle, como se um campo invisível desestabilizasse sua agulha. O GPS, que antes funcionava normalmente, agora mostrava rotas impossíveis, caminhos que não existiam na realidade. Carol apertou os olhos para o mapa, mas até os pontos de referência que conheciam pareciam deslocados, como se a floresta os tivesse movido em segredo, fazendo-os andar em círculos sem fim. A cada passo, as marcas no tronco das árvores se repetiam, riscadas com cuidado, um símbolo que parecia um aviso, um lembrete sinistro de que estavam presos ali. O silêncio absoluto se tornava ensurdecedor. Foi Felipe quem primeiro quebrou o silêncio, a voz trêmula. Eu vi. Lá. Entre as árvores. Olhos vermelhos. Me encarando. Um arrepio percorreu a espinha dos outros. Ninguém queria admitir, mas todos sentiram que algo estava ali, observando, espreitando. O sol parecia se esconder atrás das nuvens, e sombras longas se arrastavam entre as folhagens. A floresta, antes cenário de aventura, agora era um labirinto ameaçador, cheio de mistérios que não queriam ser desvendados. O medo já não era apenas uma sensação, era uma presença real, quase palpável, que os envolvia e os fazia questionar se sairiam dali com vida. A noite caiu como um manto pesado, e com ela veio um silêncio perturbador, diferente do sussurro natural da mata. O ar ficou denso, carregado de uma tensão invisível, como se a floresta tivesse prendido a respiração, esperando. Lucas, sempre o mais cético, tentou manter o grupo unido. Ele caminhava na frente, iluminando com sua lanterna os arbustos fechados, tentando afastar a sensação crescente de que algo os espreitava. Mas, aos poucos, até sua confiança começou a vacilar. De repente, no meio do caminho, Lucas parou. Algo chamou sua atenção, pegadas no chão, mas elas não estavam normais. Eram viradas para trás, como se alguém tivesse caminhado para um lado e seguido o caminho oposto, numa dança macabra de passos invertidos. Ele olhou para trás, procurando os outros, mas ninguém estava ao seu lado. Um frio percorreu sua espinha quando percebeu que estava sozinho. O grupo entrou em pânico ao notar que Lucas desaparecera sem qualquer som, sem gritos, sem vestígios claros além das pegadas invertidas que se afundavam na terra escura. Sussurros começaram a surgir ao redor do acampamento. Vozes familiares, distantes, quase imperceptíveis, chamando pelos nomes deles, pedindo ajuda, num eco angustiante que parecia vir de além da floresta. Carol apertava as mãos, tentando conter o medo que ameaçava dominá-la. Felipe tentava acalmar o grupo, mas sua voz tremia, e a incerteza pairava no ar. Então, algo correu rapidamente entre as árvores. Pequeno, ágil, parecia uma criança, mas algo estava errado. As pernas, desproporcionais e os pés virados para trás, deixavam claro que não era humano. O tempo pareceu congelar naquele instante, e o medo tornou-se um nó apertado no peito, esmagando qualquer resquício de coragem. Eles estavam cercados por algo que não compreendiam, e a floresta deixava claro. Ali, eles não eram bem-vindos. O silêncio pesado da noite parecia mais denso a cada passo que Carol, Felipe e Vitor davam pela mata. O desaparecimento de Lucas deixará uma marca profunda, um vazio que apertava o peito e fazia o ar parecer mais frio, mais difícil de respirar. O grupo estava reduzido a 3, mas o medo agora os consumia como uma sombra que não se dissipa. Felipe, tomado pela angústia e desespero, insistia em acender uma fogueira, buscando na chama um ponto de segurança no meio daquele mar de escuridão. Mas Carol sentiu uma resistência na floresta, algo quase palpável que parecia se opor ao fogo. Quando finalmente as chamas se acenderam, um grito agudo e estridente rompeu o silêncio, ecoando entre as árvores. Era um som que cortava o ar, como o canto distorcido de uma ave ferida, carregado de dor e ameaça.
As árvores ao redor balançaram violentamente, como se revoltassem contra a invasão. O chão tremeu sob os pés deles, folhas secas foram levantadas pelo vento que parecia respirar a própria fúria da mata. Os sons misteriosos que os perseguiam ganharam força, girando em torno do acampamento, criando uma sinfonia inquietante que parecia prender os três em um pesadelo vivo. Filipe correu, impulsionado pelo medo primitivo, seu desespero preenchendo o ar com gritos que se apagaram repentinamente, deixando um silêncio ainda mais cortante. Carol, com o coração disparado, levantou os olhos entre os galhos e viu uma figura pequena e inquietante. Seus cabelos vermelhos pareciam chamas vivas entre as folhas que cobriam seu corpo, e seus olhos brilhavam com uma luz intensa, quase hipnótica. Era a Curupira. Ela não era apenas uma guardiã benevolente da floresta, era a própria essência viva daquele lugar. Um ser antigo, poderoso, que via os invasores não como meros visitantes, mas como ameaça a ser repelida. O peso da presença dela era avassalador, um misto de fascínio e terror que os deixou paralisados, cientes de que estavam diante de algo que ultrapassava a compreensão humana. Eles não eram apenas exploradores agora. Eram intrusos. E a floresta faria com que pagassem o preço. A corrida desenfreada pela mata era uma mistura de puro instinto e desespero. Vitor e Carol não tinham destino certo, apenas o desejo urgente de escapar daquele lugar que parecia fechar-se sobre eles a cada passo. O silêncio entre os galhos era quebrado apenas pelo som frenético de seus corações e o farfalhar das folhas sob seus pés. Finalmente, entre as árvores que se agitavam sob um vento invisível, eles encontraram uma clareira. Um círculo perfeito onde o chão estava queimado e seco, uma mancha árida que destoava da vida vibrante da floresta ao redor. No centro, uma cruz feita de galhos entrelaçados estava fincada na terra, como um marco antigo e solene. Ao lado da cruz, quase esquecida, estava uma câmera, a câmera de Lucas. Tremendo, Carol pegou o aparelho e, com as mãos que mal conseguiam segurar o peso do medo, ligou para assistir às últimas imagens gravadas. Na tela, a figura da Curupira aparecia, pequena, quase humana, mas seus pés estavam virados para trás, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia paralisar qualquer um que ousasse encará-la. A voz trêmula de Carol quebrou o silêncio pesado. Ela não protege a floresta, disse, engolindo a angústia, ela é a floresta. O entendimento daquele momento era aterrador. A Curupira não era apenas um espírito guardião, mas a própria alma da mata, um ser que incorporava a força, a fúria e a vida daquele ambiente. Eles não poderiam simplesmente fugir dela. A floresta os teria para sempre. E então, com um último suspiro de coragem, eles deram as costas à clareira. De forma inexplicável, como se o tempo e o espaço tivessem se dobrado, eles se encontraram de volta à entrada da mata, o mesmo ponto onde tudo começou. Mas nada havia terminado. Nos olhos de Carol e Vitor, um olhar oscilava, o reflexo de algo que nunca deixaria de persegui-los. Desde então, em seus sonhos, o som sinistro dos passos ao contrário continua a assombrá-los, uma lembrança eterna da Curupira e de seu domínio implacável. O ar naquela manhã era espesso como um véu molhado. A neblina rastejava por entre as raízes das árvores como serpentes silenciosas, e o calor úmido grudava na pele como um aviso sutil de que algo estava fora do lugar. O céu, mesmo já avançado o dia, mal se deixava ver através da cortina espessa de folhas e galhos retorcidos. A floresta do Vale das Rochas, conhecida por sua beleza bruta e trilhas exigentes, parecia mais contida do que o habitual, como se estivesse esperando. Sandro Oliveira caminhava à frente do grupo com sua postura firme e segura. Tinha os olhos sempre atentos, não apenas por hábito, mas porque a floresta ensinara, ao longo de seus mais de 15 anos de experiência, que até o mais familiar dos caminhos podia virar armadilha. Ele não falava muito, mas sabia ouvir. E, naquela manhã, o que ouvia era nada. Nenhum canto de pássaros. Nenhum inseto zumbindo. Apenas o som abafado de seus próprios passos e o farfalhar discreto dos turistas atrás de si. Foi então que a trilha fez algo que nunca deveria fazer. Ela se dividiu.
Uma bifurcação inesperada se abriu diante deles, como se tivesse sido escavada pela própria floresta durante a noite. À esquerda, a trilha bem conhecida que levava à Pedra do Corvo. À direita, um novo caminho, estreito, engolido por uma vegetação mais espessa e sombria, que não constava em nenhum dos mapas de Sandro. Nem mesmo sua memória, sempre tão precisa, reconhecia aquele desvio. Isso aqui, nunca esteve aqui, murmurou para si, franzindo a testa. O grupo se aproximou. Um dos turistas, André, jovem, destemido e com a câmera sempre em mãos, foi o primeiro a falar, os olhos brilhando de curiosidade. Vamos por aí, só por 1 hora. Se for muito fechado, a gente volta. Sandro hesitou. Podia sentir algo diferente naquela trilha, como um campo magnético silencioso tentando puxá-los para dentro. Mas ele também sentia a expectativa dos outros. O gosto pela aventura, a vontade de sair do comum. E foi isso que o fez ceder. Eles adentraram um novo caminho em fila, lentamente. A trilha parecia os engolir à medida que avançavam. A luz do sol ali era mais fraca, como se cada metro os afundasse mais fundo em um lugar onde o tempo e a lógica começavam a se dobrar. Sandro sentiu um arrepio escorrer pelas costas. Tinha a estranha impressão de que a mata estava mais viva. À medida que caminhavam, começou a perceber algo ainda mais perturbador. As árvores estavam se repetindo. Não parecidas, as mesmas. Um tronco com marcas de queimadura. Um galho quebrado em forma de meia-lua. Uma raiz protuberante que lembrava uma garra. Passaram por eles 3, 4 vezes. André comentou, rindo, como se fosse uma coincidência. Será que andamos em círculos? Mas Sandro não riu. Ele sabia que não. Seus passos eram metódicos. Conhecia o sol, o vento, a inclinação do solo. Não estavam voltando. Era o lugar que estava se repetindo. Como uma fita travada em um único segundo. A câmera tremia nas mãos de André. As gravações começavam a apresentar falhas, capturando fragmentos da trilha com pequenas distorções. Sombras se mexendo rápido demais, galhos balançando sem vento, imagens com uma leve vibração, como se a realidade ali estivesse desalinhada. Quando anoiteceu, acamparam ali mesmo, sem encontrar uma saída ou destino. Fogueira acesa com dificuldade, as mochilas formando um pequeno círculo protetor. Mas a floresta, ela não dormia. O silêncio era sufocante. Um silêncio tão espesso que parecia sussurrar nos ouvidos. As vozes do grupo se tornaram mais baixas, nervosas. Risadas forçadas. Olhares inquietos. Sandro falou pela primeira vez em um tom grave, gravando para a câmera de registro. Essa trilha não está nos mapas. Ela não devia existir. Algo aqui está errado. Parece uma armadilha. E se for, vamos precisar descobrir como sair. Mas, eu tenho a sensação de que ela não quer que a gente vá embora. Enquanto isso, o vento carregava sons estranhos. Não exatamente vozes, mas ruídos que quase formavam palavras. Como se a própria mata falasse, testando a mente de quem ousava escutá-la. Um som surdo veio do alto, de dentro das árvores. Algo grande e leve, que parecia caminhar sobre os galhos com passos que não quebravam nada. André mirou a câmera para cima, mas só captou a escuridão entre as copas. Nada se via, mas todos ouviram. Ninguém quis admitir. Naquela noite, cada um dos presentes dormiu pouco e mal, despertando com o menor farfalhar. Havia algo ali com eles. Algo que os via, mas não se deixava ver. E a floresta, ao seu modo, sorria em silêncio. O dia amanheceu sem luz. Não era noite, mas também não era dia. Uma penumbra constante envolvia o grupo, como se o sol estivesse aprisionado atrás de uma cortina espessa de folhas e neblina. A floresta parecia sustentar a mesma cor, a mesma temperatura, o mesmo silêncio. Não havia canto de pássaros, nem o som comum dos insetos matinais. Era como se a natureza tivesse decidido parar, congelada por algo que ainda não ousava se revelar. Sandro acordou com um peso no peito. Não era apenas preocupação, era um pressentimento. Um pressentimento úmido, denso,
ancestral. Como se a própria floresta estivesse segurando a respiração, esperando que algo acontecesse. O grupo se reunia para preparar o café da manhã quando André se afastou um pouco para buscar lenha. Ele não foi longe, pelo menos, era o que diziam. Caminhou alguns metros, com sua câmera na mão, como de costume. Um som atraiu sua atenção. O estalo seco de um galho quebrando, vindo da mata densa à sua direita. Foi a última vez que alguém o viu. 10 minutos depois, Sandro estranhou a demora e foi atrás dele, chamando seu nome em voz alta. O que encontrou, porém, foi o silêncio. Um silêncio ainda mais sufocante do que antes. No chão, as pegadas de André estavam frescas, claras. Mas, no meio do trajeto, sumiam, não diminuíam, não se confundiam com outras, apenas desapareciam. Como se ele tivesse sido puxado para fora da realidade. Ele não correu, murmurou Sandro, olhando para os galhos intocados ao redor. Ele foi levado. Ao retornar ao acampamento, tentou conter o pânico nos olhos. Não queria assustar os outros ainda mais. Mas o grupo já percebia. A ausência de André era uma ferida aberta. A câmera principal, agora nas mãos de Sandro, continuava gravando. As imagens ficaram instáveis, distorcidas por breves segundos. O som também oscilava, como se captasse algo além das frequências audíveis. Em certo momento, ao revisar uma gravação feita pela manhã, viram uma sombra passar rapidamente por trás de André, antes de seu desaparecimento. Era humanoide, mas o movimento era anormal, como se não tivesse peso. À noite, o medo começou a se infiltrar nos rostos. Ninguém contou histórias. Ninguém brincou. O fogo da fogueira parecia menor, mesmo com a mesma quantidade de lenha. E o que mais perturbava era o som que começava a vir de cima. Não do céu, mas das copas das árvores. Passos leves. Longos. Como se alguém, ou algo, caminhasse entre os galhos, circulando o acampamento. A floresta muda à noite, sussurrou Sandro, com a câmera em mãos. E o que anda lá em cima, não é humano. Na madrugada, a fogueira quase se apagou. Ninguém a tocou. Ninguém soprou. Foi como se o ar tivesse sido sugado por um suspiro gelado que veio de dentro da mata. Um por um, os turistas se juntaram ao redor das brasas, buscando calor e segurança. O fogo, naquele momento, era mais do que luz. Era a última âncora com a realidade. Mas até essa âncora estava se soltando. Os olhos de cada um pareciam mais fundos. A esperança dava lugar à inquietação. As sombras não eram mais apenas escuridão. Pareciam se mover, respirar. Vozes sussurradas vinham do mato, indistintas, quase familiares. Alguns diziam ouvir seus nomes sendo chamados. Outros reconheciam timbres de pessoas queridas que já haviam morrido. Isso é truque da floresta, disse uma das turistas, com a voz trêmula. Ela quer que a gente se perca nela. E era isso que estava acontecendo. Aos poucos, um por um, todos estavam se perdendo. O dia seguinte começou com a sensação de que algo tinha sido tirado do grupo. Não apenas André. Mas também a coragem. Também a razão. A bússola girava como louca. O GPS os levava em círculos. Tentaram voltar, refazer o caminho, mas cada passo os levava ao mesmo ponto. As árvores pareciam se mover. Marcas deixadas nos troncos mudavam de lugar, como se a floresta reescrevesse seus próprios caminhos. Quando pararam para descansar, Sandro viu algo que congelou seu sangue. No alto de uma árvore, completamente imóvel, havia uma figura esguia, encapuzada, que os observava. Não se via o rosto. Não havia olhos. Mas a sensação de ser observado era insuportável. A figura desapareceu num estalo seco, como se o ar tivesse se rompido ao seu redor. E com ela, o pouco de paz que restava se dissolveu. O grupo começava a discutir, os nervos em frangalhos. Alguns queriam seguir em frente, acreditando que a saída estaria adiante. Outros queriam ficar, esperando ajuda. Mas no fundo, todos sabiam, não havia mais frente. Não havia mais voltar.
Eles estavam em um lugar que não obedecia às regras normais. A floresta os havia engolido. E ela não costuma devolver o que toma. A terceira manhã chegou como uma continuidade do pesadelo. Não havia mais transição entre o dia e a noite. A escuridão parecia viver atrás das árvores, se escondendo em cada galho curvado, em cada fenda do solo coberto de folhas. O céu estava opaco, cinzento, uma massa espessa de nuvens paradas que se recusavam a se mover, como se o tempo tivesse abandonado aquele lugar. O silêncio, antes apenas estranho, agora era esmagador. Ele não permitia nenhum som natural, apenas os ruídos do próprio grupo. Passos vacilantes, respirações entrecortadas, cochichos cheios de desconfiança. Cada barulho parecia alto demais. Cada folha que caía fazia todos virarem os rostos com os olhos arregalados. Sandro começava a sentir o peso real daquilo que o cercava. Já não conseguia mais fingir liderança. Seu rosto estava mais pálido, seus olhos, fundos. Falava pouco. Observava mais. Em sua mente, a floresta deixará de ser um lugar. Ela era uma coisa. Uma coisa consciente. Ela está nos testando, disse ele, num momento de rara franqueza. Testando nossa fé, nossa lógica, e esperando que um de nós quebre. E estavam quebrando. Uma das turistas, Márcia, teve um colapso. Chorava sem parar, falando de coisas que ninguém via. Disse ter visto André durante a madrugada, entre as árvores, chamando por ela com uma voz que não era dele. Seus olhos estavam fundos, e ela tremia como se tivesse tocado o próprio medo com as mãos. Outro, Ricardo, começou a questionar se aquilo era real. Dizia que estavam mortos, presos em um purgatório criado por seus pecados, e que a floresta era um tipo de julgamento. Começou a andar em círculos, falando sozinho. Quando tentaram contê-lo, ele os empurrou e correu para a mata, gritando. Sandro foi atrás. O encontrou parado diante de uma árvore. No tronco, havia marcas que antes não estavam lá. Símbolos estranhos, riscados com algo afiado, como garras. Ricardo estava mudo, os olhos vidrados. Quando Sandro o tocou, ele simplesmente caiu, desmaiado. A floresta estava mostrando sua face. Mas não de forma direta. Ela não atacava, ela quebrava a mente. Na volta ao acampamento, viram que as marcas deixadas nas árvores haviam mudado de posição. A própria trilha, cuidadosamente marcada desde o primeiro dia, agora formava figuras no chão, como símbolos tribais vistos de cima. Era impossível que o grupo tivesse desenhado aquilo. A floresta estava reorganizando o espaço. À noite, os sussurros voltaram. Mas desta vez não estavam nas bordas da mata. Estavam dentro do acampamento. Vinham do chão, de trás das mochilas, de dentro da escuridão entre um corpo e outro. Eram vozes familiares. Vozes amadas. Vozes de entes queridos. Sandro acordou no meio da madrugada com alguém lhe chamando baixinho pelo nome. Era a voz de sua mãe, morta há anos. Mas quando se levantou para procurar, só encontrou a câmera caída no chão, gravando sozinha em direção à mata, onde sombras se mexiam em silêncio. No vídeo, ao revisar a gravação, viram algo impossível. Por breves segundos, entre os troncos, a imagem de André parado, olhando para a câmera. O rosto era o dele, mas os olhos estavam vazios. Não piscavam. Ele não respirava. E mesmo assim, sorriu. O pânico se espalhou como uma doença. Cada um reagia de forma diferente. Alguns queriam fugir. Outros queriam se esconder. E havia os que começavam a ouvir instruções nas vozes da floresta, como se estivessem sendo guiados. Na manhã seguinte, Ricardo desapareceu. Nenhum som. Nenhuma pegada. Apenas sua mochila deixada no canto, com os zíperes abertos e a câmera apagada. Um por um, disse Sandro, gravando para o diário de vídeo. Eles estão sendo colhidos, como frutas maduras. A floresta espera. E colhe. Mas não era só isso. Naquela tarde, viram algo inédito. Uma estrutura de madeira, surgida no meio da trilha, como se tivesse crescido do solo. Uma espécie de altar primitivo, coberto por musgo,
ossos pequenos e objetos pessoais que pertenciam ao grupo. O relógio de Ricardo, o brinco de Márcia, a lanterna de André. Era um aviso. Um marcador. Um troféu. Sandro sentiu o estômago virar. Pela primeira vez, pensou seriamente em registrar um último vídeo. A luz, a sanidade, a lógica, tudo estava se desfazendo. E a floresta? Ela continuava ali. Silenciosa. Observando. A manhã seguinte foi apenas uma ilusão de tempo. O que antes era amanhecer agora parecia apenas uma mudança sutil na opressão do ar. O céu permanecia da mesma cor acinzentada, imóvel, indiferente. Não havia canto de pássaros, nem brisa, nem o menor sinal de que o mundo fora daquela floresta ainda existia. A umidade era densa, escorria pelas roupas, impregnava a pele, como se o próprio ar fosse feito de umidade e decomposição. O grupo, ou o que restava dele, se movia devagar. Cada passo parecia mais difícil. Não pela distância, mas pela sensação de que o chão resistia. As folhas não cediam com facilidade. As raízes pareciam se enroscar nos tornozelos. E, acima de tudo, a floresta mudava de forma. Era impossível negar. As trilhas marcadas na ida agora levavam a lugares que jamais haviam visto. Árvores que tinham entalhes desapareciam. Rochas com musgo se deslocavam. A vegetação parecia criar corredores que levavam de volta ao ponto de partida, não importava quantas vezes tentassem sair. Ela está nos prendendo, disse Márcia, a voz quase sem cor, encarando a floresta ao redor com olhos fixos. Como um animal brincando com a presa antes de devorá-la. A bússola girava sem parar. O GPS marcava coordenadas incoerentes, distantes centenas de quilômetros entre si. Era como se o espaço estivesse se dobrando. Como se o lugar onde estavam não existisse mais no mapa real do mundo. No meio da tarde, viram novamente a figura encapuzada entre os galhos. Estava parada, silenciosa, com a cabeça levemente inclinada, observando. Um dos membros do grupo tentou filmá-la, mas a câmera simplesmente travou, como se a presença dela interferisse na própria. Eletricidade. Ela desapareceu num piscar de olhos, deixando no galho um pedaço de tecido antigo, coberto por símbolos queimados à brasa. Ao tocá-lo, um dos turistas gritou, como se tivesse levado um choque. Sua mão ficou vermelha, marcada por linhas finas que lembravam raízes, e continuou tremendo até o fim do dia. Nesse ponto, a floresta já havia penetrado na mente de todos. Márcia começou a falar com alguém que não estava lá. Sentava-se sozinha e sussurrava, respondendo perguntas que ninguém fazia. Dizia que havia entendido o que a trilha queria, que a floresta estava viva e que oferecia escolhas. Sacrifícios. Sandro tentava manter a sanidade, mas a sensação de estar sendo observado era constante. Vez ou outra, ao olhar para trás, jurava ver olhos entre as árvores, dezenas deles, à altura dos joelhos, das cinturas, das copas. Olhos que desapareciam assim que ele tentava focar. Ao entardecer, chegaram a um local que nenhum deles lembrava de ter passado. Uma clareira de aparência antiga, onde o chão era diferente, mais seco, mais claro, como se não fizesse parte do mesmo ecossistema. No centro, havia pedras organizadas em círculo, com marcas entalhadas que lembravam runas ou símbolos antigos. O ar ali era pesado, difícil de respirar, e todos sentiram a mesma coisa ao pisar naquele espaço. Não deveriam estar ali. Sandro sentiu o coração acelerar. O lugar parecia pulsar, como se tivesse batimentos próprios. Márcia caiu de joelhos, tremendo, repetindo palavras em voz baixa, como se estivesse sendo guiada por algo. É aqui, ela quer que fiquemos aqui, é onde ela colhe. Eles saíram dali o mais rápido que puderam. Mas à medida que se afastavam, perceberam um novo horror. A floresta atrás deles parecia se fechar. O caminho por onde vieram desaparecia. As árvores se aproximavam umas das outras, como uma muralha viva, abafando até a luz pálida do céu. A noite caiu abruptamente, sem transição. E com ela, vieram os sons. Primeiro, os sussurros, agora claros, com vozes que chamavam pelos nomes de cada um.
Depois, os estalos, pesados, como passos sobre galhos secos, circulando ao redor do acampamento. E então, as risadas. Curtas, infantis, deslocadas. Como se alguém zombasse da agonia deles. A fogueira acesa parecia lutar contra algo invisível. As chamas dançavam de forma errática, esticadas para o alto, como se o ar ali fosse denso demais. E por 2 vezes, a fogueira quase se apagou, como se alguém soprasse de dentro do fogo. Durante a madrugada, Márcia desapareceu. Acordaram com gritos abafados. Uma corrida. Um silêncio. E, por fim, apenas sua lanterna caída no chão, ainda acesa, girando devagar como um ponteiro quebrado. Sandro caiu de joelhos. Sua respiração estava descompassada, os olhos vermelhos, as mãos sujas de terra e sangue seco dos galhos. Ele encarou a câmera e disse: a floresta não quer nos matar rápido. Ela quer nos quebrar. Um por um. Nos levar ao ponto em que nós mesmos nos rendemos a ela. E, talvez seja isso que ela sempre fez. Na gravação, pouco depois, o som de passos no alto das árvores volta. Mas dessa vez, acompanhado por um som novo. Uma respiração lenta, profunda, grave. Algo grande. Algo que caminhava por cima do mundo deles. E o medo, finalmente, tornou-se uma entidade palpável. O que restava da noite não podia mais ser medido. O tempo já não obedecia ao mundo exterior. Não havia mais relógio, nem céu, nem sombra que seguisse uma lógica natural. Apenas uma escuridão úmida que parecia colada à pele, entrando pelas narinas, pela boca, pelos pensamentos. Sandro acordou sozinho. O acampamento havia sumido. As mochilas, as fogueiras, as marcas no chão. Nada restava. Apenas ele e a floresta. E o silêncio. Um silêncio tão absoluto que fazia doer os ouvidos. Por um momento, acreditou ter perdido a audição. Mas logo percebeu. Não era ele. Era o mundo ao redor que tinha parado de respirar. Tentou gritar. Nenhuma resposta. Correu, ou pensou estar correndo, por entre as árvores que pareciam girar ao seu redor. Tudo ali se movia devagar demais ou rápido demais, como se estivesse preso em sonhos mal cortados. As filmagens da câmera se tornaram caóticas. Imagens fora de foco, ângulos torcidos, flashes de troncos e raízes que mais pareciam costelas e bocas. Sombras que andavam com pernas finas e braços demais. Sussurros em línguas esquecidas. E os nomes, sempre os nomes. Chamados por vozes que não deviam existir. Sandro tropeçou e caiu em uma clareira. Mas não era a mesma de antes. Era outra. Ou talvez a mesma, transformada. O chão era branco, seco, coberto por uma camada fina de poeira que não era pó. Tinha cheiro de osso moído. O ar pesava tanto que respirar exigia esforço consciente. E no centro do círculo, estavam as estátuas. Eram mais de 20. Feitas de pedra, madeira e algo que parecia carne fossilizada. Algumas tinham rostos. Outras, bocas abertas em gritos eternos. Havia uma beleza estranha nelas, como se fossem parte de um culto ancestral esquecido até pelos próprios deuses. Elas olhavam para diferentes direções, algumas para o céu, outras para o chão, mas a maioria encarava o centro da clareira. E ali, no exato meio, havia um buraco. Não um buraco escavado. Um buraco como uma ausência. Uma ruptura no mundo. Um ponto onde a realidade não conseguia mais se sustentar. Sandro se aproximou, câmera ainda na mão. Sua respiração era pesada, e seus olhos, fundos como covas. Eles sumiram, disse, com a voz partida. Um por um. Nenhum grito. Nenhuma pista. Só o silêncio, só o silêncio. Seu corpo tremia. As mãos seguravam a câmera como quem segura uma arma sem balas. As lágrimas surgiram lentamente, escorrendo pelo rosto sujo. Tentei mandar sinal. Tentei seguir a trilha. Mas ela se move. Ela se fecha. Ela engole. E agora? Eu acho que eu não sou mais eu. Ele olhou em volta, e por um instante, os olhos fixaram uma das estátuas. Era André.
O rosto estava ali, moldado no mineral pálido. A boca entreaberta. Os olhos vazios. Mais à frente, outra. Márcia. Depois, Ricardo. Todos estavam ali, como oferendas eternizadas, como parte de um ritual que nunca parava. Sandro caiu de joelhos. E então, pela primeira vez, escutou claramente. A floresta falava com ele. Não em palavras, mas em sensações. Em imagens que se formavam dentro da mente. Ele via tempos antigos, tribos desaparecidas, sacrifícios sob luas vermelhas, trilhas que se abriam apenas para aqueles que precisavam desaparecer. A floresta não era um lugar, era uma prisão feita de tempo distorcido, de memórias roubadas, de ecos vivos. Um organismo eterno, que se alimentava de quem ousava entrar demais. A câmera, ainda gravando, captou o momento em que Sandro caminhou até o centro da clareira. Seu rosto era sereno. Seus olhos, vazios. Ele olhou diretamente para a lente, como se deixasse uma última mensagem. Não tentem me encontrar. A trilha não quer que vocês saiam. Ela quer que vocês esqueçam. Então, deu as costas para a câmera e entrou no buraco. A gravação termina ali, em silêncio. 7 anos depois, escoteiros em treinamento encontraram a clareira, completamente diferente. Não havia estátuas, nem altar, nem buraco. Apenas um terreno seco, um vento parado e uma câmera. Ainda funcional, com 78% de bateria, como se tivesse sido usada ontem. Quando assistiram ao vídeo, o silêncio se espalhou entre eles. Um silêncio idêntico ao que Sandro descrevia. Um silêncio que parecia escorrer da própria floresta. Tentaram voltar ali. Usaram GPS, mapas, drones. Mas a clareira desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Ou como se tivesse deixado de permitir que a encontrassem. E até hoje, a trilha não voltou a se abrir. O mistério permanece. As perguntas ecoam. E a floresta, com sua paciência ancestral, aguarda o próximo passo imprudente de quem ousar atravessar o limiar entre o mundo conhecido e o esquecimento. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!